Eu, de verdade, não faria isso. Se fosse Bolsonaro, estaria longe desde 2022 denunciando os absurdos, o que aconteceu na eleição. Não legitimaria o estado de exceção brasileiro, a juristocracia, porque ele aqui no Brasil, com advogado, com não sei o quê, ele legitima o estado de exceção. Direita. Muito falando de Bolsonaro, Bolsonaro recorre após a STF negar ampliação de prazo para a defesa. Recorre a quem? Ao próprio Moraes. Ao próprio STF. Os advogados do Bolsonaro voltaram a pedir ao STF um prazo de 83 dias para apresentar defesa contra a denúncia no inquérito golpe. Algumas pessoas dizem isso, Timóteo, tem que ser feito para ficar registrado nos anais da história da justiça brasileira as suas tentativas, os absurdos. Tá bom, mas eu de verdade não faria isso. Se fosse Bolsonaro, estaria longe desde 2022 denunciando os absurdos, o que aconteceu na eleição. Não legitimaria o estado de exceção brasileiro, a juristocracia, porque ele aqui no Brasil, com advogado, com não sei o quê, ele legitima o estado de exceção. Muito bem já explicado pelo meu amigo Leonardo Dias na bancada sexta-feira passada, pelo Renato Amoedo, Renato 38. Bolsonaro aqui, ele diz, está tudo bem. Bolsonaro falando de 2026, ele concorda, ele aceita o processo eleitoral. Será que não é tão óbvio entender isso? Bolsonaro teria que mostrar ao mundo o que aconteceu no processo de 2022, denunciando os absurdos aqui no Brasil. O que tudo indica que ele vai em cana, vai continuar inelegível. O seu entorno também será prejudicado, vai em cana, serão presos. Ou seja, ele continua aqui, ele está dizendo, está tudo bem. Ele utilizando, entrando com recurso, ele está dizendo, está tudo bem. Eu acredito na justiça. Ele deu essa declaração semana passada, nós falamos aqui, caramba. É tão ridículo, é tão idiota. Pessoas sendo presas injustamente há muitos anos, não é de agora. Daniel Silveira, Alan dos Santos, vários jornalistas, Oswaldo Eustáquio, veículos de comunicação fechados, redes sociais bloqueadas, a juristocracia impera no Brasil há muitos anos. E o Bolsonaro aqui dizendo que está tudo bem, que confia na justiça, ele está legitimando a ditadura. Quer que eu desenhe, caramba, é tão difícil. Mas não, prazo para defesa, vou entrar mais uma vez, vou recorrer ao próprio Moraes para tomar outro cacete, para dar entrevista dizendo, eu confio na justiça. Pô, Bolsonaro, 9 horas e 11 minutos, Vanessa Moreira. É aquela coisa, né? Eu vou pedir pro meu próprio inimigo para ele me dar uma liberação para eu ir ali na esquina tomar um café, e aí o meu inimigo vai dizer que não e eu vou continuar. Olha, assim, Timóteo, isso beira a infantilidade, na minha opinião. Eu não sei. Não é à toa que o advogado do Bolsonaro é uma pessoa que assinou ali aquela carta bem lembrado, tinha esquecido de falar da isso. democracia, né, contra o próprio Bolsonaro, e ele contratou esse advogado para defendê-lo, uma pessoa que notoriamente não o admira, está fora do páreo, mas ele só se rodeia de gente assim. Nessa mesma entrevista aí do blogueiro, o Bolsonaro falou que ele elegeu, ele não considera, ele é tão soberbo que ele não considera o esforço pessoal e o trabalho árduo que é feito por cada um dos seus apoiadores, né? Ele cita que ele elegeu, acho que 50 deputados e só 20 que prestam, digamos assim. Ou seja, só 20 continuam lambendo o Bolsonaro. Eu não consigo entender o que é presta para ele, né? Ele ajudou ali, por exemplo, até irmãos nas eleições, irmão do Gilmar Mendes, ele ajudou pessoas da esquerda. Ele ajudou aqui na Bahia a própria Roberta Roma, que é uma pessoa que fez campanha para o Lula abertamente no interior da Bahia. É só olhar o resultado das eleições, como eu citei aqui. Então, o que significa isso? O Bolsonaro só se rodeia dos inimigos dele e pede piedade a esses inimigos. Ele ajuda achando que aquelas pessoas, em algum momento, têm algum escrúpulo. Isso beira a infantilidade, Timóteo. Isso é um pensamento que muitas crianças, que eu vejo em crianças do jardim de infância, porque tem crianças hoje já com 12, 13 anos que já não fazem mais isso, que já não pensam assim, que já entendem que quando um coleguinha é de puxar o tapete, ele tem que manter distância e jamais confiar naquela pessoa, pô. Eu conheço crianças dessa idade que já têm
essa certeza, e o Bolsonaro com 60 e tantos anos não tem? Não tem, pô, mas tá mais do que na cara isso já, né, Vanessa? Mais do que provado, comprovado, mostrado a todo mundo aí que o Bolsonaro não tem essa capacidade, nunca teve, infelizmente. Todos nós aqui achávamos que ele tinha. Eu, em 2018, 2017, achava que era valente mesmo, que ia botar pra quebrar, ia desnazificar, ia botar os melhores nomes no governo, nomes de direita, conservadores, cristãos, ia bater de frente, linha de frente contra o feminismo, comunismo. Fez exatamente o contrário. Todo mundo achava, a gente se engana na vida, né? Infelizmente. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.